Bom dia, internautas da JMV TV. Hoje, na Semana Santa, vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. A Páscoa que é uma tradição de religiosidade e reflexão. Depois do Natal, é a mais popular festa cristã, com os hábitos são mantidos desde o início desta era. Nós temos os hábitos de conviver com essa tradição. Como, por exemplo, comer carneiro assado no almoço do domingo de Páscoa. Isso já é uma tradição que aqui na nossa região, aqui no sul do Brasil, não está tão em evidência, mas lá para o norte, para cima, isso é tradição. Por ele ser um animal que representa a inocência de Cristo. Por isso a gente diz, às vezes, ele é mansinho que nem um carneiro, bonzinho que nem um carneiro. Não é o nosso caso, né? Não comer carne de res, às sextas-feiras, carne de gado, carne de sangue quente. Esses hábitos variam de região para região, como eu já falei há pouco aqui. A origem surgiu entre os pastores nômades na época anterior ao profeta Moisés. Era celebrado para festejar a chegada da primavera, o passagem. A proximidade da natureza fazia com que as mudanças de estação fossem motivos de festa, porque no hemisfério norte o inverno é muito rigoroso. Então, quando chegava a primavera, que chegava assim de repente, era motivo de festa e de alegria. A Páscoa entre os hebreus marca a memória da saída da escravidão do Egito. Já para o cristão, ela se tornou uma data fundamental, porque é quando se comemora a ressurreição de Cristo, celebrada no primeiro domingo, depois da lua cheia do equinócio de março. É o que acontece agora, esta semana é a primeira semana, então, após a lua cheia. E por que num domingo? O dia da Páscoa é no primeiro domingo depois da lua cheia, que ocorre no dia ou depois de 21 de março, que é a data do equinócio. A data da lua cheia não é real, mas é definida nas tabelas eclesiásticas para obter consistência da data da Páscoa. Decidiu no Conselho de Nicéia, em 325 anos depois de Cristo, definir como a lua eclesiástica. Então, como não se tinha data exata, o dia da Páscoa, a igreja decidiu que seria sempre depois do primeiro domingo após a lua cheia. A quarta-feira de cinzas ocorre 46 dias antes da Páscoa, aquela quaresma que nós acabamos de viver e ainda estamos vivendo. E, portanto, a terça-feira de Carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa. Este é o período da quaresma que começa na quarta-feira de cinzas. Essa quaresma que nós atualmente já muito esquecemos. Na quarta-feira de cinzas era o dia que as pessoas tinham o hábito de se jogar água um ao outro para lavar as impurezas e entrar na quaresma livres dos pecados carnais, que carnaval é festa da carne, embora também é uma manifestação de cristã, o carnaval. Época da Paixão e Páscoa. A quaresma é o período de quaresma
de 40 dias antes da Páscoa. Neste período celebramos a morte e ressurreição de Jesus. Na época da Quaresma, também chamada de Paixão, temos alguns dias especiais, tais como a quarta-feira de cinzas, o domingo de Ramos, que foi ontem, né? Tivemos aqui em Timbó uma manifestação muito bonita, que a Igreja Católica é o costume levar palmas, palmas da planta sica, para ser benzida, e posteriormente aconteceu uma procissão com essas palmas. Foi uma coisa muito bonita, muito cristã, que mexe com a pessoa, que desperta o sentimento de religiosidade. A quinta-feira santa, a sexta-feira santa e o sábado de aleluia. Entre os primeiros cristãos, o batismo era realizado no domingo de Páscoa. A sua preparação acontecia nos 40 dias que antecediam, isto é, na Quaresma. Com isso, eles queriam evidenciar o fato de que o batismo é morrer e ressuscitar para uma nova vida. A quarta-feira de cinzas é o primeiro dia da Quaresma, é considerado o dia do arrependimento. Nesse dia, os cristãos primitivos vestiam-se com panos de saco e jogavam cinza sobre a sua cabeça, a fim de demonstrar o seu arrependimento e humildade diante de Deus. Esse costume já não existe mais entre os cristãos, entre os povos, ao menos aqui não. Mesmo também de se molhar, de se lavar o corpo, se jogar água, também não é mais usado. A Semana Santa iniciou ontem, no domingo. É a semana que antecede a Páscoa. É a semana em que se celebra a paixão e morte de Jesus Cristo. Na Semana Santa, o mal atinge o seu auge. Na mentira, na malícia, nas armadilhas, no falso testemunho, na traição, na crueldade e nas torturas. A morte utiliza muitos recursos para se impor. Também na Semana Santa, Jesus coloca sinais de vida na oração, na purificação dos templos, nas curas, no ensino da humildade, na última ceia, a Santa Ceia, na sua entrega a favor de nós. Todos nós, cristãos, nós conhecemos, a gente aprendeu em criança, ou depois na doutrina, na preparação para a primeira comunhão, para a crisma, a gente aprendeu o Calvário de Cristo, de Jesus. E essa é a semana, então, que é o auge, que Jesus foi traído por Judas, todos nós sabemos, crucificado, primeiro judiado, ele teve que carregar a cruz na qual ele foi crucificado. Então foi assim, uma crueldade muito grande que fizeram com ele, mas ele aguentou tudo em silêncio, dizendo que seria para nos salvar, e foi isso que aconteceu. Ele nos salvou, através da morte de Cristo e na ressurreição, nós somos salvos. Inclusive, antes, quando o perseguiam, cortaram uma orelha dele, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus era perdão, ele nos ensinou perdão. Essa Semana Santa, se nós temos alguma mágoa, algum atrito com uma outra pessoa, vamos perdoar, vamos se dar as mãos, vamos viver como realmente irmãos que todos nós somos. Vamos viver em Cristo e vamos viver segundo os mandamentos de Cristo. Mas agora vamos fazer uma leve pausa, vamos para um comercial e seu Ivan Bona nos está ouvindo lá de Rio Bonito,
em Palmeiras, estávamos te esperando, ainda estamos te esperando, quem sabe você ainda aparece. Enquanto isso, vamos ouvir um comercial. Até já.